E a gente vai falar agora sobre a proximidade da Copa do Mundo e a proximidade também de reclamações de consumidores aí com relação a serviços nos aeroportos, com relação a preços de alimentos lá nos aeroportos. Eu estou recebendo aqui a Tatiana, que é de um órgão de defesa do consumidor, a Proteste, e ela fala para a gente como é que fica essa situação com relação ao passageiro. Que direitos o passageiro tem? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. Na verdade, com a proximidade da Copa, o trabalho dos órgãos de defesa do consumidor, da Proteste, inclusive, tem aumentado. É claro que esses direitos já existem, os consumidores já têm esses direitos, independente de ser na Copa ou não. Mas essa fiscalização tem que ser intensiva, justamente pela quantidade de pessoas que estarão passeando aí, viajando nos aeroportos. E como é que fica a questão dos preços? A gente tem informações de uma pesquisa que mostrou aí diferenças de preço que podem chegar até 300%. Como é que o consumidor fica? Na verdade, não há um tabelamento de preços no Brasil, Então, realmente, há esse livre mercado, as pessoas podem cobrar os valores que quiserem. No entanto, cabe ao consumidor não comprar nesses estabelecimentos quando ele entender que é realmente muito caro. É claro que a parte de alimentação, comida, o consumidor ainda pode entrar nessa parte privada aí dos aeroportos. Essa questão de líquido, que já é mais complicado, Então, realmente, a nossa dica é só comprar quando realmente for muito necessário. De repente, comprar até antes de ir, Se alimente antes de sair para o aeroporto, porque, gente, é muito caro. Qualquer lanchinho sai 70, 80 reais. É uma falta de consideração e de respeito com o consumidor, Sim, Tatiana? Com certeza. Agora, outro dia eu presenciei uma situação de falta de cadeira de rodas para levar houve uma situação de que no mesmo embarque, mais de uma pessoa precisava da cadeira de rodas e só tinha uma cadeira de rodas para atender aquele passageiro. Como é que fica essa situação de serviços do check-in? Então, os aeroportos, eles são obrigados a fornecer, inclusive cadeiras, não só cadeiras de rodas, para facilitar o deslocamento dessas pessoas com necessidades especiais, mas cadeiras para todos os consumidores sentarem, enfim, todo tipo de acomodação, até mesmo porque os consumidores, eles pagam a taxa de embarque, que é realmente para ter essa contraprestação numa boa prestação de serviço, Então, o consumidor, ele está ali não só pagando a passagem para ter essa questão do deslocamento, mas também a taxa de embarque, que é para ter um bom serviço prestado no aeroporto. No caso dessa senhora, por exemplo, ela poderia ter reclamado o fato de não ter essa cadeira de rodas? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Ela pode pleitear não só os danos materiais, como os danos morais. Tatiana, eu tenho uma pergunta para você lá da nossa redação. Oi, Edmar Soldi, boa tarde, qual é a pergunta? Boa tarde, Márcia, boa tarde a todos. Tatiana, além dos aeroportos, existe muita crítica sobre o que as companhias aéreas servem durante os voos, que é muito caro e algumas cobram até pela água. Como que o consumidor pode lidar com isso? Então, se for voos curtos, aí o consumidor realmente cabe a ele se alimentar antes, realmente, antes mesmo de chegar ao aeroporto. Agora, se for viagens mais longas, as companhias aéreas têm sim que prestar esse serviço de alimentação, até mesmo porque o valor da passagem aérea é muito elevado, então cabe sim à companhia aérea servir a alimentação para os voos mais longos. Tatiana, o que você acha que vai ser mais complicado agora com a proximidade da Copa do Mundo, com as pessoas chegando, os turistas? Que vocês estão mais preocupados com o quê? Qual é o alerta? Realmente, a prestação de serviço como um todo, não só nos aeroportos, mas também prestação de serviço de transporte, como, por exemplo, táxi, Os consumidores aí, turistas, eles precisam ficar muito atentos para evitar possíveis golpes, que isso já acontece, infelizmente, no Brasil, de uma forma geral, mas na Copa isso pode se intensificar. Então, realmente, os consumidores precisam ficar alertos, tentar utilizar de empresas mais idôneas, de preferência aí, empresas de táxi, por exemplo, que tenha o maior número de frota. E essa questão de alimentação mesmo nos aeroportos, tentar evitar o consumo. Obrigada, conversei aqui com a Tatiana Viola de Queiroz, muito obrigada pela participação, com certeza até a Copa a gente volta a falar sobre o assunto, você já está convidada. Tatiana, obrigada, uma boa tarde. Boa tarde a todos.